Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do MatrizCast. Hoje a gente tem um episódio super especial, uma data tão especial como essa do Natal. Então a gente está aqui para falar de um tema muito importante, que é sobre religião na educação, algo tão fundamental aí nas nossas vidas. Vai ser um bate-papo super interessante. Hoje a gente tem aqui uma convidada super especial e eu vou aqui usar minha colinha para que eu não erre em nenhum momento aqui da apresentação da nossa convidada, que é a Lucimara Daniele Santana Gonçalves. Ela que é pedagoga formada pelo Centro Universitário Padre Anchieta Jundiaí. Ela também é pós-graduada em Fundamentos Cristãos na Educação pelo Mackenzie. Ela é gestora e fundadora do Colégio de Educação por Princípios Cristãos Novo Alvo e também mãe de 4 filhos. Depois dessa super carta de apresentação, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Lucimara. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Fábio. O prazer é meu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom. Um prazer. Vai ser muito legal a gente falar sobre esse tema, a gente aproveitar todo esse contexto natalino para trazer um pouco, né, sobre esse tema de religião dentro da educação, que eu tenho certeza que os jovens, muitos vão gostar de ouvir falar sobre isso, muitos vão aprender coisas novas e são coisas muito importantes, principalmente para a formação das pessoas, né? A gente fala aqui muito sobre profissões, habilidades, hoje a gente vai tratar também sobre princípios que tornam a gente ser humanos melhores. Então, para começar esse bate-papo, Lucimara, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Como é que foi essa escolha, né, por esse caminho? Como é que foi essa sua conexão com a religião? Se ela sempre existiu, se ela veio de família, né? Contar um pouco para a nossa história, para a gente como foi a sua história, até chegar hoje, né, que você tem esse colégio, né, dessa educação cristã, que eu quero também conhecer um pouco sobre isso, Lucimara. Legal, Fábio. Eu sou, sim, de uma família cristã de berço, né? Cresci nesse meio e, na minha adolescência, tive muitas experiências relacionadas à vida espiritual. Então, eu sempre fui apaixonada pela Bíblia, por conhecer as Escrituras, né? Sempre estudei, sempre gostei de aprender e na escolha da minha profissão, eu acabei sendo direcionada por um professor, que eu me recordo até hoje, Vanderlei Cardoso, né? Todo mundo tem um professor que mudou a sua vida. E acho que ele viu em mim algum talento, acho que ele viu em mim algo especial que ele fez questão de destacar. E ele me empurrou, assim, influência, né? Influência pura de um professor. Para um curso de Química. Ele dizia que eu tinha habilidade nessa área. E eu fui parar lá no Colégio Anchieta, em Jundiaí. E com o meu curso de Química foi me dada a oportunidade de dar aulas de Química. E no fim, eu descubro que o meu talento não era Química, mas o que eu gostava mesmo era de ensinar. E seja lá o que fosse, né? A minha paixão era ensinar. E aí eu parti para a pedagogia, né? Até parece, né, que caí de paraquedas, mas foi um curso que eu amei fazer, estudar a história da educação, filosofia da educação, a formação da personalidade, né, na vida do ser humano através da educação e acabei, né, prestando um concurso em Itupeva, me tornei reeducadora lá. Depois, num concurso do SESI, fiquei alguns anos alfabetizando. E alguém, né, me convidou para fazer parte de um colégio de educação por princípios. E minha mãe, na época pastora, tinha como ideologia essa educação cristã, mas eu já fazia isso no contexto da igreja. E nós trabalhávamos com crianças dentro da igreja, nas favelas, nas escolas, nós desenvolvíamos projetos de valores. Porém, quando conhecemos a educação por princípios através da AECEP, que é a Associação das Escolas de Educação Cristãs no Brasil, nós entendemos que ela poderia ser muito mais efetiva
se nós tivéssemos um tempo de qualidade com esses alunos, porque eram apenas 30 minutos na escola pública, que nós íamos por semana, e já fazia uma grande diferença. Isso era solicitado por todo o corpo docente e a comunidade escolar, e o testemunho deles é que já fazia diferença o nosso projeto de valores. E nós pensávamos, e por que não fazer isso de forma integral? E aí eu saio do SESI, financiado por um empresário dos Estados Unidos que acreditava na educação cristã, para escrever esse projeto da Escola de Educação por Princípios. E assim iniciou o meu trabalho em 2007, com o Colégio Novo Alva, aqui em Campo Limpo Paulista. Que bacana, que história bacana a tua, Lucimara, falar sobre a questão do aprendizado também, né? Você já veio de uma família cristã, então você sempre teve, né, essa conexão, né, com religião, mas você descobriu aí a sua paixão por ensinar, que eu acho que é uma coisa muito forte, né, na gente, né? Isso é algo que veio em mim e foi algo que eu descobri não desde o começo, mas foi algo que eu fui aprendendo, eu descobri que eu gostava de ajudar os outros a aprender. Mesmo porque, eu não sei se você sente isso também, mas quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Eu lembro que tinha sempre, às vezes na faculdade, eu tinha alguma matéria que a gente ia estudar, quando eu ajudava meus amigos, quando eu conseguia, né? Se eu já sabia naquele momento da prova o suficiente para ajudá-los, eu aprendia muito, a gente absorve muito. Então, o ato de ensinar, né, de você lecionar, dar e você recebe ao mesmo tempo. Então, é uma coisa muito gratificante. Eu acho que é uma sensação que, pelo menos, me proporciona muitas emoções. Eu gosto muito dessa parte aí que você disse na questão de lecionar e fazer a questão da pedagogia. Isso é muito legal. Agora, só que eu fiquei um pouco curioso, e a gente até conversou um pouco nos bastidores, mas eu pedi para você deixar a parte principal para você nos contar aqui no podcast. O que é, afinal, essa questão de educação por princípios? Eu entendi um pouco da sua conexão inicial, mas o que difere ela? Quais são os valores? O que ela ensina de diferente no tradicional? Como que é a educação por princípios, Lucimar? Legal, Fábio. Muito boa a sua pergunta. Olha só, em primeiro lugar, precisamos considerar que não existe educação neutra, né? Você está falando hoje aqui do tema religião na educação. Então, não existe essa história de que o Estado é laico. Assim, a neutralidade no ensino nunca vai existir, porque ensinar é você passar uma forma de vida. Então, quando o professor entra dentro da sala de aula, ele passa, através de quem ele é, alguma filosofia de vida, algum conceito. E para entender melhor isso, a gente precisa entender o que é a religião. Hoje as pessoas costumam compartimentalizar a pessoa, ou tenta separar a ciência da religião. E na minha visão, na minha concepção e na concepção da educação por princípios, o homem ele é um ser integral. Então ele precisa de uma educação na esfera social, na esfera cognitiva, na esfera emocional, na esfera também espiritual. Então, aí entra a educação por princípios, pensando que nós estamos tratando com uma pessoa que é um ser transcendental, tá? Então, não tem como você praticar essa educação sem entender quem é o ser humano, quem é a pessoa. Por exemplo, se você for entender que o ser humano é o centro do universo, você vai praticar uma educação antropológica, ou seja, o homem no centro dessa educação, ele como o principal ator nesse cenário. Agora, se você pratica uma educação cristocêntrica, você entende que Cristo ele está no centro dessa educação. E a educação por princípios cristãos, ela é baseada justamente na vida de Cristo como modelo de caráter, como modelo de personalidade, e ela também trabalha na formação direta do ser humano. Nosso objetivo é formar uma liderança servidora, com propósito. Então, toda escolha de uma profissão, ela vem
de uma educação onde eu entendo o meu papel, onde eu entendo o meu propósito. E o propósito é servir de alguma forma a alguém. A profissão, seja ela qual for, vai servir de alguma forma a alguém. Outra premissa importante da educação por princípios é que o conhecimento ele não pode ser raso, ele precisa ser profundo a respeito dos assuntos estudados. Hoje a geração atual ela conhece de tudo um pouco, mas ela conhece superficialmente. E nós queremos uma erudição, ou seja, que o aluno conheça o fundamento e a base de cada matéria, que o aluno também seja um erudito cristão, que ele saiba olhar as questões da ciência e da vida a partir de uma visão bíblica do assunto. Muito, muito interessante, Lucimara. Realmente, isso é muito importante, né, na questão de formação. Você falou que, quanto à neutralidade, né, quanto a se ter um posicionamento, de fato, eu sempre enxergo um professor como alguém que vai realmente complementar essa educação para as crianças, né, que já vem de casa, alguém que tem essa missão. Eu nunca enxerguei ser professor como alguém que detém todas as respostas e o aluno vai lá e pergunta uma questão, o professor vai lá, é assim, é assado, sim como um facilitador do ensino e alguém que está lá para orientar os caminhos. Mesmo porque hoje você tem com uma globalização, né, você tem com a tecnologia, muito acesso às respostas. Então, os jovens hoje têm acesso a praticamente todas as respostas. A gente já teve até numa conversa aqui, falando assim, mas tem todas as respostas no Google. Talvez tenha, mas eles não sabem as perguntas que eles têm que fazer. Ou seja, não tem a orientação. Por isso que, na minha visão, é sempre necessária a pessoa, né? A forma ali do professor para educar. E sim, concordo totalmente com a questão do posicionamento. Isso é necessário também. E quando você fala dos princípios, Lucimara, aí me veio uma dúvida que é assim, a gente vê que hoje em dia, vê no dia a dia, né? A gente vê muitas pessoas que às vezes têm valores diferentes. Geralmente, se participa de uma comunidade cujas pessoas têm os valores próximos aos seus, porque aí você consegue se conectar mais com os valores das pessoas e você acaba, né, nesta forma, criando um grupo de pessoas próximas a você, né? Eu me relaciono com pessoas que têm valores próximos aos meus, porque é muito incompatível. Por exemplo, eu considero algumas coisas importantes, né? Honestidade, você tratar bem a pessoa, querer às vezes subir na vida, mas nunca a qualquer custo, né? E são valores para mim. Então eu tento sempre trazer pessoas com valores próximos aos meus para minha vida. E pessoas que têm valores diferentes, geralmente elas se distanciam do caminho, né? Não estou julgando o que é certo ou errado, só estou dizendo que a gente vê diferenças de valores nos nossos dia a dias. E vocês, como esse papel de transmitir esse valor cristão, esses ensinamentos cristãos, princípios cristãos, eu queria entender quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que vocês encontram nos alunos, ou se é uma aceitação mais tranquila, né? Como é que funciona, como que as dificuldades que vocês têm com os alunos, principalmente quando vocês estão passando esse tipo de mensagem, seja com os alunos ou com os pais, né? Ou se é algo que flui muito naturalmente, né? Algo que vai sendo positivo ou não. Tem gente que às vezes não gosta e no meio, não, quero ir embora. Deve ter às vezes um ou outro, mas enfim, como é que funciona? Como que é os desafios? O professor, ele promove sempre o pensamento reflexivo. Então, o legal é que nossos alunos são muito críticos mesmo, e faz parte do processo de educação por princípio o dar voz a esse aluno, deixar o aluno se expressar. E nosso público não é totalmente cristão. O colégio é declaradamente confessional, porém, nós temos alunos de todas as religiões. E o que nós trabalhamos, ele diz respeito, o cerne, né, da educação por princípios, não é entrar em nenhuma religião específica, mas é trabalhar valores e princípios que são comuns em todas as religiões. Então, eu não vejo como um ponto que separa, pelo contrário, eu vejo como um ponto que une. Inclusive, um dos princípios que nós trabalhamos é o princípio da individualidade.
que diz que Deus fez cada pessoa com características próprias e, junto com esse princípio, nós trabalhamos o princípio da união, que independente das nossas diferenças, precisamos uns dos outros. Então, o ponto de convergência é que as nossas diferenças ela nos une e ela não deve nos separar, na verdade. É claro que as pessoas, elas caminham por identificação, mas eu não vejo que os princípios e valores possam separar alguém. Pelo contrário, a ideia é trazer essa unidade, tá? Através do convívio, através da valorização da diferença. Então, assim, o diferente, ele me completa. O diferente ressalta aquilo que eu tenho de bom. O trabalho em equipe é algo muito valorizado dentro da educação por princípios. Aliás, deixa eu falar aqui para você, a AEP, né, que é a abordagem educacional por princípios, ela surge nos Estados Unidos e ela fez parte, os princípios que estão na base dessa abordagem, fez parte da educação dos principais presidentes americanos, né? Posso citar aqui George Washington e Benjamin Franklin, e uma historiadora chamada Rosalie Slater percebeu que esses princípios, eles eram de governo mesmo e que eles deveriam ser levados para a educação. Porque a educação, ela preparava as pessoas para a nação e para as funções que as pessoas exercem na sociedade, isso ia fazer toda a diferença. Então, ela transferiu esses princípios para ensinar dentro da escola. E aí, uma missionária brasileira foi até a FACE, que é a primeira escola de educação por princípios nos Estados Unidos, e trouxe essa abordagem para o Brasil, fundando aqui a ESEP, que é a Associação das Escolas Cristãs, que eu citei no início, e aí muitas escolas se associaram. E desde então, a gente tem trazido essa abordagem, mas ela tem ferramentas muito próprias, tá? Ela é muito legal, ela vai tratar muito da visão providencial, da mão, na verdade, providencial de Deus na história. Ela vai trazer ferramentas como a linha do tempo. Então, para eu entender o desenrolar da história, eu preciso ter uma localização cronológica, até no estudo de uma biografia, que é uma das ferramentas da EP, você consegue traçar a linha do tempo de uma pessoa e tirar muitos ensinamentos na construção da personalidade. Outra ferramenta legal é que nós usamos um fichário como caderno de anotações. Tá? O que isso significa? Isso tem uma construção filosófica por trás. O caderno hoje de espiral, ele dá a ideia para o aluno de que acabou, viu? Estudei, parei aqui. Mas na EP não, na EP você é o autor. Então o fichário, o caderno do aluno é customizado. Se eu me interesso por regiões do Brasil na disciplina de geografia e eu quero saber mais sobre o assunto, eu vou pesquisar o quanto eu quiser, até que esse assunto se esgote para mim. E eu posso colocar isso no meu caderno, porque como é fichário, eu coloco e tiro a quantidade de folhas e de imagens que eu quero. Então, eu posso pesquisar sobre o assunto que eu quiser. E, no final, a educação por princípios, ela trabalha primeiro com a pesquisa, para desenvolvimento do pensamento científico, depois ela trabalha com o raciocínio, que é onde nós aplicamos os princípios, são 7 na base, então a gente sempre traz um debate, uma discussão para a sala, e os alunos se expressam muito bem em relação a isso, faz parte do entendimento desses princípios. O terceiro passo, nós relacionamos esse conteúdo com a vida, com a sociedade, com o mundo, com a família, porque nós entendemos que a educação precisa ser prática, precisa ser útil. É por isso que muitos jovens se desinteressaram pelos estudos, porque eles não entendem a utilidade de um conceito matemático, por exemplo, de uma fórmula, ele não sabe onde ele vai usar isso. E, por último, o quarto passo seria o registrar. Então, agora é a minha produção. É quando nós viramos para o aluno e dizemos, agora você é o autor. Já pesquisou em várias fontes, já discutiu isso em sala, já raciocinou. Então, agora nós queremos uma conclusão sua sobre o assunto. E aí, nesse momento, o professor avalia
o quanto o aluno aprendeu dessa matéria. Então, esse fichário precisa muito capricho, muita disciplina, muita organização e também dá para o aluno a ideia de que o conhecimento não tem limite. Então, isso é muito bem aceito pelos alunos, tá? A educação por princípios. E a questão da base bíblica. A Bíblia, para nós, é um livro didático. Então, nós levamos ela para a sala de aula e, assim como na língua portuguesa nós estudamos vários portadores de texto, o aluno tem dentro da Bíblia vários gêneros literários, ele tem poema, ele tem história, ele vai ter textos narrativos, descritivos, e tudo baseado num contexto histórico. Isso enriquece tanto o vocabulário, tá? Nós trabalhamos com dicionário na cabeceira, nós entendemos que a etimologia da palavra diz muito sobre o assunto estudado, para que o aluno assim conheça com profundidade mesmo esse assunto. Então, eles discutem sim o assunto, questionam sim, mas isso faz parte do processo, tá? Não tem uma verdade absoluta que não seja a palavra de Deus, porque ela para nós é referência no ensino cristão. Ela sim é verdade absoluta, diferente hoje dessa geração que é mais relativista. Então, nós trabalhamos sim com algumas verdades absolutas, mas é possível discuti-las de várias perspectivas. E ouvir o aluno faz parte disso. Bacana, muito bacana, Lucimar. Adorei aprender sobre essa metodologia, a forma que vocês trabalham. É realmente, como eu te disse antes, eu falei, eu não conhecia, né, como era essa forma de ensino, como eram os valores, os princípios, e eu queria aprender, justamente o que eu falei para você, nem conta tudo para mim ainda, deixa na hora da nossa entrevista para você ir me contando. E eu anotei algumas coisas que você falou aqui, que são habilidades que eu considero muito importantes. Eu concordo 100% com a linha de unir as diferenças. Eu acho que isso é fundamental, isso é o conceito de trabalho em equipe. Até só para, quando eu quis dizer em relação às separações, eu estava dizendo mais a valores, né? Com pessoas com valores diferentes, que eu digo não habilidades diferentes. Eu acho que habilidades diferentes se complementam. Agora, valores, eu quis dizer em questões de valores. Aí eu acho que você me compreende melhor. Mas a questão que você falou aqui, união e trabalho em equipe. Como eu te falei, eu trabalho com automobilismo. Então, a gente trabalha com uma equipe, né? A gente é uma equipe, né? Porque o nome do time já é equipe de automobilismo. E é muito importante isso. E é uma habilidade na qual vocês falam que vocês estão ensinando, né? As crianças, os jovens, que é fundamental. Porque hoje uma pessoa que ela pode ser autoconhecimento, ter muita capacidade teórica, mas se ela não souber se relacionar com os outros, muito provavelmente ela não vai ter sucesso dentro do trabalho dela. Ou ela não vai fazer com que os outros progridam ou que o todo atinja o seu objetivo. Então, hoje a gente trabalha, não adianta só eu saber a minha parte e não conseguir passar ela para o cara que está comigo, não conseguir ter um ambiente positivo de trabalho. Então, a parte da união é fundamental. E o que tem todo mundo é muito diferente. É muito, e mais do que isso, você tem que saber respeitar os outros, né? Porque às vezes uma pessoa vai estar num dia bom, você vai estar num dia ruim, e vice-versa. Então, também sempre respeitar, além das diferenças dos momentos de cada um, onde vão estar. Então, isso é muito importante também. Você falou outra coisa, e essa eu considerei aqui, eu até coloquei como estrela, que eu acho que ela é fundamental, que é comunicação. Hoje em dia, a gente passa toda a parte acadêmica, a parte de estudo, e não aprende a falar, muitas pessoas. Então, elas saem, você vai ter que ir lá se deparar no seu mercado de trabalho, fazer uma entrevista, e a pessoa não consegue se expressar. Eu vejo hoje em dia muitos conflitos, inclusive dentro do ambiente de trabalho, que são ocasionados por falta de comunicação. A pessoa não sabe dizer um não, a pessoa não sabe falar o que ela sente, ela não sabe direcionar. Então, a habilidade de se comunicar, ela é fundamental. Então, você falou em promover debates. Eu sou super a favor disso. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, as aulas elas tendem muito mais a isso, a você ter o conteúdo prévio, tudo bem, tem o estudo, mas depois debate, conversa,
fala a sua opinião, porque isso é importante também. Você, muitas vezes, para você conseguir passar adiante a tua ideia, você vai precisar saber defender a tua ideia. E se você não souber expressar a sua ideia, você não vai conseguir que ela seja, né, que ela seja feita, que você consiga passar essa mensagem para os outros, porque às vezes, pura e simplesmente, você não soube falar da tua ideia. Então, assim, a habilidade de se comunicar é fundamental, Lucimar. Eu acho que isso aí realmente é muito importante. Você falou pesquisa, raciocínio. Então, são todas essas habilidades aqui que são fundamentais, de fato, para a construção aí de valores. E aí eu queria te perguntar, que está na nossa lista que eu anotei, você falou sobre cosmovisão cristã, tá certo? Exato. Eu queria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esse conceito, Lucimara, só para a gente contextualizar aqui um pouco, porque eu queria aprender um pouco sobre isso também. Legal. Cosmo, né, de mundo, visão, né, da forma como eu vejo. Então, assim, na verdade, a forma como a pessoa enxerga o mundo e as questões máximas da vida, né, poderia citar família, religião, política, as coisas mais importantes no relacionamento humano, depende, de fato, de quem ela é. Eu posso dar o exemplo aqui de um iceberg. Você olha a ponta de um iceberg e, na verdade, o que você vê dele acima do nível do mar, por exemplo, é apenas 11% do que ele é de fato. E a profundidade dele é muito maior. Então, o ser humano é a mesma coisa, nós o vemos superficialmente. Os pressupostos que ele tem a respeito da vida, as crenças, determina, na verdade, quem ele é. A gente falou aqui no início que não tem como separar a religião, né, ou a fé da ciência. Por que não tem como separar? Porque o ser humano, ele é intrinsecamente religioso. Se você ver as primeiras civilizações, o conceito de família na palavra grega, ela significa aqueles que se reúnem em torno do fogo sagrado. Então, os primeiros clãs, as patrias que a gente fala lá do início, elas eram formadas em torno da crença de uma pessoa, desse ser transcendental. Então, ele tem a necessidade de se relacionar com Deus em todos os aspectos da vida. E quando um professor ensina, ou quando um aluno aprende, não tem como separar. Eu estou passando quem eu sou, aquilo que eu creio, em todas os conteúdos que eu ensino, direto ou indiretamente, eu expresso algum posicionamento. Então, até dentro da educação por princípios, o professor é o currículo vivo, ele fala indiretamente. Tá? Nós dizemos que, através da maneira como ele trata o seu aluno, porque ninguém fala, senta aí que eu vou te ensinar um princípio. Agora, isso é vivido. Tá? É a maneira como esse professor trata, enxerga esse aluno, a importância que ele dá. Nós trabalhamos com o professor dentro do colégio como um tutor. Então, cada aluno tem um professor tutor que acompanha a vida escolar dele, porque eles chegam lá no ensino médio, por exemplo, você tem vários professores, mas quem é aquele que olha por você? Quem é aquele que te ajuda a identificar o seu talento? Quem é que vai dizer, olha, você é muito bom na oratória? Como você disse aí, você tem habilidades e competências para a comunicação. Quem é que vai dizer, nossa, você tem um potencial muito grande, raciocina com muita facilidade, faz cálculos, ou você tem uma inteligência interpessoal fantástica. Então, você, para relações humanas, daria muito bem. Ou você tem uma inteligência musical fantástica, por que não se empenha mais nessa área, se dedica? Quem diz isso, quem direciona, é um bom professor. Né? Eu falei para você que eu encontrei um professor, né, na minha história e que me direcionou de alguma forma para algo que eu sabia fazer bem. E também a família. Então, assim, na verdade, o professor dentro da AEP, ele vai cumprir o mesmo papel da família, que é ajudá-la a identificar um dom e um talento. E voltando no que você falou a respeito da oratória e da habilidade de comunicação, é muito legal, porque isso é uma vivência já da vida cristã dentro da igreja.
tá? Dentro da igreja, a gente aprende a cantar em público, a gente aprende a falar em público, isso é muito comum. E dentro da escola cristã, também a gente proporciona o que a gente chama de celebração da aprendizagem. Então, a cada fechamento de um tema ou de um conteúdo estudado, os alunos vão expressar e vão contar para as classes ou para os pais. A gente sempre dá um jeito de fazer uma festa para que ele conte, para que ele expresse o que ele aprendeu. E um exemplo é o nosso TCA. Os alunos hoje, vocês sabem, o ensino médio está tomando um novo formato. Então, hoje fala-se em itinerário formativo, ou seja, o adolescente deve já encontrar a sua habilidade e ele já faz parcialmente a escolha de uma profissão. Então, ele vai aprender, ele vai cursar matérias que estão mais ligadas àquilo que ele deseja fazer no futuro. Então, hoje nós temos no colégio projetos de vida. Por exemplo, nós damos escolha de temas dentro de campos de conhecimento, seja natureza, seja matemática, seja linguagens, sociedade. Esse aluno vai escolher aquilo que ele mais se identifica e ele vai criar um itinerário que ele vai seguir com projetos de vida. E no final desse projeto ele tem que apresentar o TCA. Então, é como se fosse um TCC que a gente faz no final da faculdade, mas ele vai enfrentar uma banca, ele tem que montar uma apresentação, ele tem que expor a sua pesquisa. Então, essas oportunidades do aluno se expressar realmente é uma habilidade necessária para esse século, para o trabalho em equipe, a relação interpessoal, socioemocional, que é lidar com as frustrações, com as diferenças, né? Até os valores que você falou. Não são apenas as habilidades que unem, mas os valores também. A partir do momento que você enxerga, olha, isso aqui é diferente, e esse valor meu é diferente do seu, mas não é o mais importante. Eu acho que as pessoas podem se unir por aquilo que é mais importante enquanto valor. O que está, né, no fundo do mar e não a ponta do iceberg. Isso é que é preciso enxergar na formação do ser humano. Muito bacana, Lucimara. Você vai falando, eu vou lembrando de tantas coisas aqui. Eu sempre tenho um caderno para anotar, né? Ele fica aqui e depois eu acho que eu vou fazer um livro. Quando acabar. Eu estou falando muito, pode me interromper, Fábio. Imagina, eu estou falando do livro de todas as entrevistas. Cada entrevista vai ser um capítulo. Estou pensando aqui, eu vou fazer isso aqui que vai ficar legal. Legal. Porque eu sempre aprendo muito. E ouvir as pessoas falarem me traz reflexões muito importantes. Você falou aqui, por exemplo, da questão do professor como alguém, que foi inclusive para você. Eu tive ótimos professores em diversas áreas, mas isso em mim nunca aconteceu, que foi esse direcionamento, né? De falar, olha, você tem essa habilidade, você tem outra. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente teve conversas aqui e a gente chegou no ponto de mudanças de carreira. De você chegar lá nos seus 30 e poucos anos e ter uma mudança de carreira. Eu hoje mesmo, acabei de falar nos bastidores para você, eu estou passando por uma transição de área de atuação, né? Saindo essencialmente da engenharia automobilística e indo para a área de educação, aos meus 30 e poucos anos. É uma transição. Conversei com convidados aqui que saíram da engenharia e foram para a área de negócios. Conversei com outro que também foi para a área do financeiro. Isso acontece e eu questionei eles, eu falei assim, ninguém com seus 16 anos está pronto para tomar uma escolha para a vida toda, tirando o peso de muita gente que fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Não sei. 16 anos é muito cedo para você falar, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Realmente é difícil. E numa outra conversa, com uma outra visão, o convidado falou exatamente isso. É difícil porque ninguém te estimulou a fazer essa escolha ou a entender no que você é bom. No que você é bom? Quando que alguém durante o seu ensino ficou, né, precisa dessa figura? De fato, eu não me lembro de ter passado por isso, de alguém procurar o meu talento, né, de entender o que é. Eu lembro muito do Kobe Bryant, que é um cara que eu gosto muito, da maneira que ele fala, e ele falando ligado ao esporte, mas eu falava, cara, ele falava, põe para treinar isso, não é bom? Põe para treinar aquilo, põe para treinar, desde o começo, treina, se arrisca em várias coisas para ver naquilo que faz sentido e que você
é bom, ou pelo menos gosta de fazer, né? Porque eu acho que ser bom ou não é absolutamente treinável. Ninguém nasce com bom comunicador ou bom em matemática, você vai treinando, né? Você não nasceu sabendo andar e falar, você treinou e conseguiu, através de esforço. Então, esse direcionamento que você falou é fundamental. E que bom que vocês enxergam dessa forma, porque ela é muito importante. Eu continuo achando que com 16 anos ninguém ainda tem a experiência ou conhecimento ainda para decidir exatamente. Eu falo isso não porque o cara não tem que decidir, mas para tirar o peso das mudanças de trajetória durante o caminho, durante a vida. Mas, se você é estimulado quanto antes, a assertividade no momento da sua escolha vai ser muito maior. Muito provavelmente as suas escolhas com seus 16, 17 anos realmente serão aquilo que você vai viver por um bom tempo, pelo menos, e vai ser algo que vai te trazer muita felicidade. Eu digo que eu sempre dei sorte, porque eu escolhi engenharia, deu certo. Mas dizer que eu queria, eu sempre falo assim, o meu primeiro vestibular que eu fiz, que foi para a USP, eu pus primeiro música, porque eu toco piano, segundo nutrição, e não é porque é porque eu não sabia, porque eu gosto de esporte. Eu pus na minha cabeça que nutrição estava associada a esporte. E engenharia de alimento, porque eu achava que engenharia de alimento tinha alguma coisa a ver com nutrição. Ou seja, não sabia nada. E aí acabei indo para engenharia elétrica, e foi algo que deu certo na minha vida. Então, assim, é muito legal ouvir essa visão de você. E outra coisa que você falou, relacionado à inteligência interpessoal, né? Você falou da questão do RH, das relações humanas, com certeza isso é fundamental, mas eu digo que hoje em dia essas habilidades interpessoais elas são fundamentais em qualquer área, devido justamente a essa comunicação, essa globalização, está todo mundo muito próximo, né? Hoje a gente está gravando aqui digital, a gente está conseguindo ter essa troca de experiências longe um do outro, conseguindo se comunicar. Então, habilidades interpessoais hoje são fundamentais. Eu li um livro, eu estou aqueles são distantes aqui de mim, eu tenho a Bíblia, eu estou lendo ela todos os dias, eu leio todos os dias. Então, agora eu estou começando a ler a Bíblia, mas só que é uma leitura que eu ainda acho que vai demorar um ano e pouquinho, porque eu estou lendo um pouco por dia. E eu estou lendo desde o começo. Eu gosto de ler desde o começo e até o final. Não gosto de pegar picado. E li também sobre um livro que fala muito sobre inteligência emocional. Isso aqui também eu acho que é algo super importante, justamente para a gente conseguir desenvolver as habilidades que você falou. E aí, Lucimar, para a gente já entrando até um pouco na segunda parte, da parte final, quais você julga hoje para o jovem que talvez não teve a passagem, por exemplo, na educação com vocês, ou se encontra num outro momento agora, já indo para escolher seus caminhos e não tem tão claro esses valores, né, esses princípios? Quais são eles os principais que você acha que esse jovem deve buscar? E por que você acha que eles vão ajudar esse jovem a ter sucesso? O que é esse sucesso, né? Porque eu sempre... E aí depois eu vou te dar a minha visão sobre o sucesso, né? Porque ela pode ser diferente de algumas pessoas, da sua eu imagino que seja muito próxima. Mas quais são essas habilidades e valores que você acha que esses jovens devem buscar? Eles são importantes, esses vocês precisam ter e carregar, que é algo que vai sempre contribuir para a vida. Legal, Fábio. Assim, pergunte a um professor, principalmente a um professor que você admirou e que achou que ele te enxergou. Pergunte o que você faz bem, pergunte aos seus pais, pergunte a pessoas que te acompanharam, o que eu faço de melhor. E assim, o sucesso, ele está ligado a uma paixão, ele está ligado àquilo que eu... fazer bem, eu penso assim, que seja lá qual for a escolha do que eu vou fazer, se eu sou caprichoso e dedicado naquilo que eu faço, para mim o sucesso é inevitável, desde que eu faça bem feito. Agora, o aluno, aos seus 16 anos, talvez ele não saiba qual profissão ele vai escolher, mas ele sabe quais habilidades se destacam. Ele sabe que competências ele tem de melhor. Hoje, realmente, a inteligência emocional e interpessoal é necessária em qualquer profissão, mas tem aqueles que se destacam.
Tem aqueles que, por exemplo, vão para uma área comercial inevitavelmente. Tem aqueles que vão para uma área jornalística inevitavelmente, porque isso é muito forte, se sobressai e é muito natural na vida dele. Podemos aprender, por exemplo, a tocar um instrumento, mas tem aqueles que parece que nascem tocando. E incrivelmente eles fluem naquilo que eles fazem. Então, acho que o segredo é que você flua. A gente está falando de educação cristã, e educação cristã é escolher uma profissão com propósito. Eu não faria a pergunta qual profissão, eu faria qual o meu propósito. Qual o seu propósito? De que maneira eu quero influenciar as pessoas? Que marca eu quero deixar? Onde eu estou e para onde eu vou? E a partir do propósito, você vai ter a direção do que fazer. Imagina que você pode estar numa profissão e o seu propósito seja simplesmente ganhar muito dinheiro. Eu não acho que esse seja o caminho para o sucesso. Eu acho que você tem que primeiro entender o seu papel na sociedade, quanto você pode contribuir, e descobrindo isso, inevitavelmente seu sucesso vem. Sim, sim, sem dúvida. Você vai falando, e eu vou lembrar agora de um cara que eu sempre repito uma citação dele, que é justamente um pouco do contexto aqui do podcast, por isso que eu te falei que o propósito aqui é conectar os caminhos para os jovens, né? Porque eu tenho um discurso do Steve Jobs em Stanford, que ele fala justamente isso, que ele fala que é impossível conectar os pontos quando a gente olha para frente. Você só consegue conectar os pontos quando você está olhando para trás. Ele diz isso na questão do que hoje, muitas vezes, a gente toma decisões e não enxerga para onde elas vão nos levar. Mas, passado-se o tempo, a gente consegue conectar e entender todas as ações que fizemos para chegar onde a gente está hoje. E eu estou falando isso porque quando você dá esse recado aos estudantes do propósito, isso é fundamental porque para você hoje faz sentido. E para mim também. Por que eu estou dizendo isso? Porque para mim, muito da minha decisão hoje, né, do meu objetivo de tentar ensinar, não é nem por uma habilidade em si. Porque eu acredito que as minhas habilidades elas sejam 100% compatíveis com o automobilismo. Tanto quanto eu me considero uma pessoa de muito sucesso dentro dessa escolha de profissão que eu fiz. Eu sou uma pessoa muito feliz lá dentro. Não é uma mudança por infelicidade ou qualquer coisa. Eu acho que deu tudo certo. É difícil imaginar como daria mais certo do que já deu, da onde eu estou, de tudo que eu faço, com as pessoas que eu estou. Eu sou extremamente privilegiado disso. Mas o meu propósito é ajudar os outros. Mais do que estar lá. Esse é o ponto que me faz mudar. O meu propósito. Então, assim, tudo bem as habilidades. Você falou de habilidades, coisas que são mais naturais em algumas coisas do que outras. Eu sempre considerei, né, que eu tinha uma habilidade para tocar piano, porque para mim é fácil tocar piano. Não estou dizendo que eu sou um ótimo pianista, mesmo porque eu não treino mais. Mas eu tenho um piano que a minha avó me deu, que fica na casa da minha mãe, e eu toco com uma facilidade, né? Eu não sei ler partitura. Como que você toca? Eu toco. Eu sei como a música flui e eu toco. Então, assim, isso é uma habilidade, né? Que assim, mas ela acabou que não se desenvolveu, não utilizei. Sempre fico pensando como que eu iria tocar piano. Um dia eu ainda vou voltar a estudar porque é algo que eu gosto. Mas de fato, a questão do propósito é algo que é muito importante. Então, os jovens buscarem o propósito, entenderem isso, sem dúvida, vai fazer deles mais felizes, porque no fundo é o que te segura, né? Porque todas as profissões, todo o trabalho tem aqueles momentos ruins, aquele momento que você não quer, que está difícil, o que vai segurar ali é o seu propósito. Então, isso é muito legal. Então, Lucimara, para a gente agora, aí, já para mensagens finais, para a gente começar, eu queria que você deixasse uma mensagem de Natal aqui para os nossos ouvintes, uma mensagem de Natal, de religião, ligada a tudo isso que você falou, para os nossos alunos aqui, que não deixam de ser alunos também, deixasse uma mensagem de Natal para eles. Legal. Natal é uma data comercial, mas também uma data oportuna para se falar de Cristo. Imagine que um homem teve a capacidade de dividir a história entre o antes e o depois.
Então, ele tem um real significado e importância para o ser humano. Ele, para nós, é modelo de caráter, de vida, de relacionamento humano, de justiça, de lealdade, de princípios que a gente trabalha dentro da educação cristã. Ele ensinou a mordomia como ninguém, ele ensinou a disciplina, o governo como ninguém, e principalmente o amor ao próximo, que é o cerne do cristianismo, né, o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, o Natal traz isso, esse valor humano, esse calor humano, esse colocar-se no lugar de alguém como nunca. É um tempo onde as pessoas se solidarizam, é um tempo onde as pessoas se presenteiam, onde as pessoas, apesar da data comercial, mas é um tempo que promove uma unidade, e quem dera que fosse sempre assim, e não só nessa data que a gente se sensibilizasse, né? Mas em todo tempo é preciso lembrar que podemos fazer alguma coisa por alguém. Você mesma aí falou, eu preciso ajudar, eu quero fazer alguma coisa por alguém, e eu acho que no final é só isso que conta. É simples assim. Quem eu sou pode fazer a diferença na vida de alguém, de alguma forma. Habilidades temos muitas, inúmeras. Podemos partir para várias áreas, mas se o meu propósito for ajudar alguém, eu vou ser feliz naquilo que eu faço, porque eu vou fazer alguém feliz. Então, Cristo aí é o grande ícone desse Natal, é a grande personalidade desse Natal, que para nós é um espelho dentro da educação cristã. Eu desejo para vocês um ótimo Natal, que vocês curtam as pessoas que estão ao seu redor. Hoje a gente vê, Fábio, assim, muitas bandeiras, né, em nome do ser humano, defesa de minorias, a gente vê bandeiras sendo levantadas, mas no final, sabe o que conta? O que eu faço para o meu próximo. Não é se eu faço parte de uma corrente filosófica que defende direitos políticos, sociais, ou seja lá o que for, mas como eu trato as pequenas coisas de quem está próximo de mim, isso conta muito. Que a gente possa guardar esse senso, né, de Natal e de solidariedade por todo o ano. Que você vive esse Natal lembrando disso, que seja um Natal todo dia, que seja Cristo todo dia, o nosso exemplo, dentro da educação, dentro do trabalho, no lazer, na amizade, no convívio. Muito bacana, que mensagem maravilhosa, Lucimar. Eu acho que é exatamente isso. Eu estava até esses dias eu estava pensando, a minha mãe, a gente teve o aniversário dela e aí veio comemorar aqui. E eu estava pensando, falei, realmente no fundo, o que importa é isso. Não importava ali, minha mãe tá feliz, familiares juntos, todo mundo feliz depois de um bom tempo de pandemia sem ninguém se ver. Então tá todo mundo ali feliz, se vendo, né? Minhas tias, minhas primas, né? Minha irmã, tava todo mundo ali e aquilo valia a pena, né? Aquilo é importante para mim. O resto tem, claro, sua importância, tudo tem, mas não é o que move as coisas que eu faço, no fim, é por aqueles momentos. Não por se eu conseguir subir de cargo, se eu conseguir comprar alguma coisa nova, isso aí para mim são coisas muitíssimo menos importantes. Então, eu acho que, inclusive, o Natal, eu concordo na questão da data comercial, mas também que é uma oportunidade. Então, vamos ver como uma oportunidade, né? Já que vamos ver a família, vamos ficar junto, né? Esse Natal eu vou passar junto com a minha mãe, né? A gente não está gravando no Natal, mas neste dia eu devo estar com a minha mãe, inclusive devo estar assistindo com ela. Então, deve estar eu, ela e o cachorro Sonic, e a gente vai estar passando nós três, esse Natal, isso é muito importante, né? Nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não escolheria passar o meu Natal em outro lugar, a não ser ali com ela e com o cachorro, e com certeza eu gostaria que tivesse junto mais familiares, meus tios, minha irmã, minha mulher, mas tudo bem, não pode, tá ótimo, né? Cada um ali no seu ponto ali no Natal e a gente se une quando dá, mas é com eles que eu gostaria de passar, nem se eu tivesse dinheiro, claro, para ir para qualquer lugar do mundo. Então, essa mensagem é muito bonita.
E agora, para a gente se despedir, eu ia te deixar um espaço, se você quiser falar sobre a sua escola, onde ela fica, se alguém tiver interesse aí de participar, de saber mais sobre a sua escola, e para você se despedir dos nossos ouvintes. Lucimara, foi um grande prazer ter você aqui e um ótimo bate-papo aqui. Espero que a gente, inclusive, possa marcar outros em outros momentos também. Legal. Quem quiser saber mais sobre o colégio, nós estamos há 15 anos em Campo Limpo Paulista, hoje o primeiro colégio bilíngue dessa cidade, e também trabalhando com educação por princípios que a maioria dos pais nos escolhem justamente por isso, porque querem essa base, esse fundamento para os filhos, querem uma direção para a vida, uma formação na personalidade, no caráter, e contam com a escola, né? Hoje isso se perdeu demais dentro da educação e se trata para nós de um resgate. Tá? E procure-nos nas redes sociais, no site do colégio, basta você colocar lá no Google Colégio Novo Alvo, Campo Limpo Paulista, e nós estamos à sua disposição para te falar um pouquinho mais do nosso trabalho. Toda a equipe faz aqui o trabalho com muita paixão, isso que é legal, os professores vêm para nós e entendem o colégio enquanto uma missão, e não simplesmente enquanto uma profissão. E isso para nós faz toda a diferença. O amor pela educação, o amor pelo aluno e o amor pelo propósito que o colégio cumpre aqui também. E, Fábio, para mim foi uma grande alegria estar aqui. Eu espero ter ajudado, né, os jovens, as pessoas que estão me ouvindo nessa noite. Não sei, né, que horário aí você vai estar transmitindo isso, mas que eu possa ter ajudado de alguma forma. Eu estou à disposição, lá no nosso Instagram tem também o contato, qualquer pergunta que se vocês queiram saber algo mais, nós vamos estar à disposição. Foi um prazer estar aqui, um Feliz Natal para você, um Feliz Natal para cada um de vocês aí de casa. Curtam esse momento, curtam as pessoas que são especiais para você, porque se trata de uma data e de um dia especial também. Um beijo. Muito bacana. Obrigado, Lucimara. Foi um prazer. Obrigada. Tenho certeza que os alunos e professores, todo mundo da escola está muito orgulhoso aí de ter você aí junto com eles e depois de todas essas mensagens, esse bate-papo muito incrível. Eu gostei demais. Muito obrigado de todo mundo aqui que escutou e aproveitou mais esse episódio do MatrizCast. Não esquece de seguir a gente se você estiver no canal do YouTube ou no Spotify. Semana que vem tem mais, estamos acabando agora o nosso ano e vamos continuar sempre aí com os nossos episódios. Então, muito obrigado a você, ouvinte. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.